Bom, olha só, o que a gente vai ver agora é uma das coisas mais importantes de derivada, que se chama regra da cadeia. A regra da cadeia é a regra utilizada para derivar funções compostas. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender bem é o que é uma função composta. Aí aqui eu vou dar alguns exemplos. Olha, aqui no exemplo 1, eu tenho uma função f de x, que é 3x mais 5 sobre 4. Sobre 4 não, elevado à quarta. Aqui a gente tem uma composição de duas funções. Por quê? Olha só, quando eu tenho assim, ó, x à quarta. X à quarta é uma função simples. Por quê? É uma função potência. É o x que está elevado à quarta. Agora, se ao invés de x na base eu tiver 3x mais 5 elevado à quarta, aí eu já tenho uma composição de duas funções. Por quê? A base da potência, ao invés de ser apenas x, ela é uma outra função, que é 3x mais 5, que é uma função do primeiro grau. Ou seja, eu tenho que enxergar essa função f de x do seguinte modo. Eu tenho que enxergar que eu tenho uma função potência, que é alguém elevado à quarta, e que na base eu tenho uma outra função, que eu vou escrever aqui em vermelho, que é 3x mais 5. Então, eu tenho uma função 3x mais 5 que está dentro de uma função potência, certo? Mesma coisa, sendo que no exemplo 2 ainda é um pouquinho mais difícil pelo seguinte, olha, f de x igual a raiz quadrada do seno de 4x. Aqui eu tenho uma composição de três funções. Uma função que é a raiz quadrada, outra função que é o seno de alguém e outra função que é o 4x. Ou seja, eu tenho que enxergar isso da seguinte forma. Eu tenho f de x vai ser igual. A função mais externa é a raiz quadrada. Depois da raiz quadrada vem uma outra função que eu vou colocar em verde, que é o seno de alguém. E dentro do seno eu tenho uma outra função, que é a função mais interna, que eu vou chamar de vermelho, que é 4x. Então, aqui eu tenho uma composição de três funções. A mais externa é a raiz quadrada, depois vem o seno e a mais interna é 4x. Bom, o que isso tem a ver com a regra da cadeia? A regra da cadeia é uma regra... Peraí, deixa eu só apagar aqui. Isso, a regra da cadeia é uma regra utilizada justamente para derivar as funções compostas. Então, o que a regra da cadeia diz é o seguinte... Se eu tenho uma função mais externa, que é a minha função f, só que dentro da f eu tenho uma outra função vermelha, mais interna, que é a g de x. Então, ó, dentro da azul eu tenho uma função vermelha. Se eu quiser encontrar a derivada disso tudo, a derivada dessa função toda vai ser igual. Eu tenho que ir derivando em cadeia, ou seja, uma em seguida da outra, sendo que eu começo a derivar a função mais externa, a função de fora. Aqui a função mais externa é a f. Então, a primeira derivada que eu faço é a derivada da f, repito a função que está aqui dentro, que é a vermelha. A derivada da f aplicada a g, vezes a derivada da função mais interna, que é a derivada da g. Isso é a regra da cadeia. Vamos fazer uns exemplos que aos poucos vai clareando, tá? O que eu estou querendo te explicar. Então, olha só, esse primeiro exemplo aqui. f de x igual a 5x mais 3 elevado ao cubo. Aqui eu tenho uma composição de duas funções. Eu tenho uma função, que é a função mais externa, que é a função potência. Tá aqui, que é isso tudo elevado ao cubo. E eu tenho uma outra função mais interna, que é uma função de primeiro grau, que é 5x mais 3, que vai ser minha função vermelha. O que a regra da cadeia diz? A regra da cadeia diz que se eu quiser derivar a função f, eu tenho que começar derivando pela função mais externa, que é a potência. A derivada da potência é desce o expoente, repete a base e diminui uma unidade do expoente. Então, a derivada dessa função azul é desce o expoente, que é 3,
diminui uma unidade no expoente, então vai ficar elevado ao quadrado, e repete aqui a base, que é o 5x mais 3. Agora, o que a regra da cadeia diz? Aqui, ó, eu só derivei a função azul. Ó, desci o expoente que era 3, repeti a base, diminui uma unidade no expoente. Agora, a regra da cadeia manda eu derivar a função mais interna, que é a função vermelha. A derivada de 5x mais 3 é 5. Certo? Ah, isso aqui não precisaria nem multiplicar, não, mas eu vou multiplicar aqui, ó. Aí vai ficar 3 vezes 5 dá 15, vezes 5x mais 3 elevado ao quadrado. Mas, enfim, o que está me interessando agora é só que você entenda a regra da cadeia. Vamos fazer outro exemplo. f de x é 3x ao quadrado menos 6x. Isso tudo elevado à quarta. Aqui eu também tenho uma composição de duas funções. Ó, a partir de agora, a gente tem sempre que ver as funções coloridas. Então, eu tenho que ver isso aqui como uma função mais externa, que é a potência, que está elevada à quarta, e uma função mais interna, que é a minha função vermelha, que é uma função do segundo grau. 3x ao quadrado menos 6x. O que a regra da cadeia me diz? A regra da cadeia diz que, para eu derivar uma função composta, eu tenho que primeiro derivar a função mais externa, que aqui no caso é a potência. Derivada da potência é desce o expoente, repete a base, diminui uma unidade no expoente. Então, vai ficar 4, repete a base, diminui uma unidade, vai ficar 3. Então, tem que repetir a base aqui, que é a função vermelha. 3x ao quadrado menos 6x. Só que até aqui, eu só derivei a função azul. O que a regra da cadeia me diz é que agora eu tenho que multiplicar pela derivada da base, quer dizer, pela derivada da função vermelha, por isso que eu vou fazer em vermelho aqui. A derivada de 3x ao quadrado, você tem que colocar um parênteses, né, porque essa derivada vai dar mais de uma parcela. Então, a derivada de 3x ao quadrado é 6x. A derivada de menos 6x é menos 6. Percebe? Então, isso aqui em vermelho é a derivada da base. Derivada de 3x ao quadrado menos 6x é 6x menos 6. Não precisa nem multiplicar, não. Vou deixar assim, tá? Que meu foco agora não é esse. Meu foco agora é que você entenda o que é a regra da cadeia. Olha só esses dois exemplos. São exemplos que, por um lado, são parecidos, mas por outro lado não tem nada a ver. Por quê? Olha esse primeiro. Seno de x ao quadrado. Eu tenho uma composição de duas funções. Sempre que você tiver em dúvida de qual é a função mais interna, você pensa o seguinte. Se você for substituir o x por zero, qual é a conta que você vai fazer primeiro? A conta que você vai fazer primeiro é a conta da função mais interna. Aqui, por exemplo, se eu substituir o x por zero, a primeira conta que eu tenho que fazer é zero ao quadrado. Portanto, a função mais interna é o x ao quadrado. Então, ó, a minha função vermelha é x ao quadrado. E aí eu tenho a função mais externa. A minha função mais externa é o seno de x. Então, f de x é seno. Então, o seno é a função mais externa e a função mais interna é x ao quadrado. Já na de baixo, ó, se eu substituir o x por zero, a primeira conta que eu vou fazer é seno de zero. Então, a função mais interna é o seno. Então, a função mais externa, eu vou trocar isso aqui por 3. Esse expoente. Aliás, por 8. Pronto. Só para ficar diferente de todos os outros. Então, olha aqui. A função mais externa aqui é a potência. Então, a potência é a minha função azul. A função mais interna é a função vermelha. Aqui, no caso, é o seno de x. Aí, vou derivar. Vou derivar primeiro a de cima. A derivada... Eu tenho que fazer primeiro a derivada da função mais externa. A derivada da função mais externa aqui é o seno. A derivada do seno é cosseno. Então, tem que ser cosseno, aí eu repito a função que está aqui dentro. Porque é a derivada da primeira aplicada à segunda. Então, eu tenho que repetir o x ao quadrado aqui. Agora, vezes a derivada da função mais interna, ou seja, vezes a derivada da função vermelha. A derivada de x ao quadrado é 2x. Acabou. Vou fazer os de baixo.
eu tenho que derivar primeiro a função mais externa. A função mais externa aqui é a potência. Derivada de potência é desce o expoente, diminui uma unidade no expoente. Então, esse 8 aqui vai virar 7. E repete a base, que é seno de x. Até aqui, eu só fiz a derivada da função azul. Agora, eu tenho que fazer vezes a derivada da função mais interna, que é o seno. A derivada do seno é o cosseno. Observa que o resultado do anterior ficou completamente diferente desse, né? Vou fazer mais um exemplo agora com uma composição de 3 funções. Então, olha, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui uma g de x, que vai ser seno de 5x ao quadrado, isso tudo elevado à quarta. Olha lá. Agora eu tenho uma composição de 3 funções. Estou na dúvida de qual é a ordem. Então, pensa assim. Se eu substituir o x por zero, a primeira conta que eu vou fazer é 0 elevado ao quadrado vezes 5. Então, a função mais interna é 5x ao quadrado. Depois do 5x ao quadrado, a função que vem é o seno. E, por último, a potência. Então, a função mais externa é isso aqui elevado à quarta. Aí, a próxima função que eu tenho é o seno. Tá querendo? Então, a função seno, vou colocar em verde. Então, a próxima função é o seno. E a próxima função, que é a função mais interna, que é a vermelha, é 5x ao quadrado. Vou derivar isso. Para eu derivar isso, eu tenho que derivar primeiro a função mais externa. Então, vai ficar g' de x vai ser igual a... Tem que derivar a primeira potência. Derivada da potência é desce o expoente, repete a base e diminui uma unidade no expoente. Então, ó, esse 4 desceu, diminuiu uma unidade no 4, ficou 3. Essa base eu tenho que repetir, porque, por enquanto, eu só fiz a derivada da função azul. Então, isso aqui, seno de 5x ao quadrado, repito. Só que o que a regra da cadeia diz? Como o nome está dizendo, é para eu ir derivando em cadeia, ou seja, derivando uma após a outra. Até aqui, eu só fiz a derivada da função azul, que era a função potência. Agora, eu tenho que fazer vezes a derivada da próxima função. Depois da azul, a próxima função é o seno. Então, eu tenho que fazer a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno. Então, cosseno, aí repito a função que está dentro, que é 5x ao quadrado. Então, isso aqui, em verde, é a derivada do seno. Agora, vezes a derivada da função mais interna. A função mais interna é 5x ao quadrado. Quando derivar isso, vai dar 10x. Acabou. Certo? Bom, vou colocar alguns exercícios para você tentar fazer. E aí, na aula síncrona, eu farei mais exercícios e você vai tirar as suas dúvidas.